Bom, a paz do Senhor, pessoal, como vocês estão? Primeiramente, gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele me deu de estar aqui contando para vocês um pouco do meu testemunho com a depressão, a ansiedade e suicídio. Bom, e eu quero começar falando que a depressão, a ansiedade e o suicídio não é falta de Deus. Não é que a pessoa esteja endemoniada, mas é caso de saúde. É caso que a pessoa precisa de ser atendida com atenção, a pessoa precisa ser tratada com seriedade. Bom, eu desde criança tive tendências depressivas, e mesmo sendo uma criança muito feliz, muito extrovertida, sempre brinquei muito, só que também sempre tive momentos onde eu tive picos, sabe, de depressão, onde eu estava bem e de repente me sentia mal e nunca entendia muito bem o motivo. Só que essa situação veio se agravar mais ou menos no ano de 2018, do começo de 2018 para o final em diante. Eu comecei a reparar que eu já não tinha mais vontade de fazer as coisas que eu gostava de fazer antes. Eu percebi que o meu contato com as pessoas começou a diminuir e eu sentia mais prazer estando sozinho do que recebendo pessoas em casa, de saindo com amigos. Eu não queria mais ter contato com as pessoas, não queria conversar com as pessoas. E o meu prazer, onde eu me sentia confortável, era ficar sozinho. E aí depois, em 2018, foi quando eu comecei a ter crises de ansiedade, onde foi uma experiência nova para mim, que eu nunca tinha passado por isso antes. Depois que eu comecei a ter mais crises de ansiedade, isso começou a se intensificar e essa angústia começou a aumentar. Eu decidi buscar ajuda. Foi quando eu comecei a fazer terapia, procurei um psicólogo, comecei a ter sessões de terapia e estava sendo muito bom para mim. Depois de algumas sessões eu fui encaminhado para o psiquiatra, porque a psicóloga que me atendia, ela estava para diagnosticar que eu estava com depressão. Então a psicóloga que eu fazia terapia me passou para um psiquiatra, para eu ser diagnosticado com o que estava acontecendo comigo. E depois das sessões com o psiquiatra, eu fui diagnosticado com depressão e transtorno de ansiedade inicial. Para mim, eu confesso que foi um choque, ainda mais sendo cristão, ser diagnosticado com depressão. Porque até então, eu tinha esse pensamento um pouco fechado sobre depressão, sabe? Sobre que isso não poderia acontecer com uma pessoa que estava presente ali, que estava sempre conectado com Deus, vamos dizer assim. Mas a depressão é uma doença como qualquer outra. E como qualquer outra situação de fragilidade que nós passamos, o nosso inimigo, ele pode se aproveitar de momentos frágeis para poder nos afastar de Deus. Isso não é exclusividade da depressão. O inimigo não trabalha só em quem tem depressão ou ansiedade, mas em qualquer determinado ponto da nossa vida onde nós estejamos frágeis, ele vai trabalhar ali para que nós possamos nos afastar de Deus. É o principal objetivo dele, nos afastar e fazer com que nós venhamos perder a nossa fé em Cristo. E eu me fechei, as únicas pessoas que sabia até então era meu pai e meu irmão, e eu estava muito fechado em relação a isso, eu comecei sim a me afastar de Deus. E aí o ponto onde eu percebi que eu precisava de ajuda e que aquela situação não podia continuar, foi quando pensamentos suicidas já eram constantes antes, mesmo de ser diagnosticado com a depressão em si. Sempre tinha alguns pensamentos que passavam vago, pela minha mente sobre suicídio. Porém, teve um determinado momento em que eu precisei tirar férias, uns 15 dias do meu trabalho, porque eu não estava conseguindo mais trabalhar. Sempre quando eu chegava em casa, eu só queria dormir. E quando eu tinha que acordar pro outro dia, para ir trabalhar, eu tinha crise de ansiedade, eu não conseguia levantar. E aí eu percebi que eu estava me afetando demais. E aí eu precisei tirar 15 dias de férias. E foi nesse período onde aconteceu muita coisa. Eu percebi que todas as manhãs, a primeira coisa que eu sentia quando eu abria os meus olhos era sentir angústia. Assim que eu acordava, eu sentia angústia e pensamentos suicidas. Então, eu vivia com isso de uma forma onde o meu primeiro pensamento quando eu acordava era suicídio e a sensação era angústia. E o meu último pensamento e sensação antes de dormir era o suicídio e a angústia. E conforme os dias foram passando, eu percebi que esses pensamentos começaram a ficar cada vez mais natural. Os pensamentos suicidas começaram a fazer parte da minha rotina. E eu comecei a perceber que aquilo estava sendo algo natural para mim. E ali era como se eu estivesse encontrando uma esperança e uma válvula de escape para poder parar de sentir aquilo que eu estava sentindo. Quando uma pessoa chega ao ponto de desejar o suicídio, é porque a dor dela é tanta que ela não consegue, ela entra em desespero, não sabe mais o que ela pode fazer para poder tirar aquilo do peito dela. Ela não sabe o que ela pode fazer para parar de sentir aquilo. E a única alternativa que a pessoa encontra
é o suicídio. E por quê? Porque para uma pessoa que tem depressão, o momento onde ela tem paz e não sente nada é quando ela está dormindo. Então eu comecei a sentir cada vez mais sono, eu queria dormir cada vez mais, porque ali era o único momento onde eu não sentia nada, quando eu estava dormindo. E aí esses pensamentos começaram a vir como uma fórmula de esperança, de já que quando eu estou dormindo eu não sinto mais angústia, então se eu tirar a minha própria vida, eu nunca mais vou sentir essa dor e esse peso que eu estou sentindo constantemente. E depois disso eu comecei a pesquisar formas de cometer suicídio. Eu comecei a pensar como a minha família ficaria, eu comecei a pensar no impacto que isso iria trazer, se as pessoas se iriam se importar, quantas pessoas iriam se importar comigo, quantas não iriam se importar, o que eu iria causar na minha família, já que nesse período fazia menos de um ano que minha mãe tinha falecido, e eu comecei a pensar como a minha família reagiria tendo mais uma perda assim recente em casa. E aí eu comecei a buscar formas, né, de cometer o suicídio, comecei a pesquisar, e a minha pesquisa era sempre voltada a formas de suicidar onde eu não iria sentir tanta dor, já que eu estava sentindo tanta dor e eu não queria mais sentir dor ali. Bom, enquanto eu fazia terapia, era algo que me ajudava, eu conseguia falar de muitas coisas e descobrir muitos traumas de infância, descobri muitas coisas que contribuíram para que aquele momento da minha depressão ter explodido tivesse chego, né? Então, fazer terapia é algo extremamente fundamental. Só que quando eu estava nesse momento, onde eu estava de férias do meu trabalho, eu não estava mais indo à terapia. Já fazia mais ou menos umas 2 semanas, umas 2, 3 semanas que eu já não estava frequentando mais a terapia. E aí chegou um determinado momento onde pra mim foi o cúmulo, né? E aí eu decidi buscar ajuda, né? Foi muito difícil ter que falar sobre isso. Eu busquei o pastor para conversar sobre isso e pedir oração para a igreja. Só que para mim foi um desafio muito grande, porque nós que somos cristãos sabemos o quanto é difícil nós estando ali frequentando a igreja, envolvidos no trabalho e ninguém, ao menos suspeitando que você está passando por aquilo, de repente você ter que falar sobre isso, sendo que muitas pessoas às vezes tinham você como exemplo, aonde você ajudava pessoas que estavam passando por momentos difíceis. Ter que se expor uma parte vulnerável é algo muito complicado, mas eu percebi que eu precisava de ajuda. E uma situação até interessante foi porque quando eu estava conversando com o psiquiatra que estava me atendendo, ele foi usado por Deus para falar comigo. Eu estava falando que eu não conseguia falar sobre isso com ninguém, porque eu era muito frequente à igreja, eu sempre era envolvido em muitos trabalhos, e eu tinha um certo receio de como as pessoas iriam me olhar, sabendo que eu tinha depressão. Sendo ativo em alguns trabalhos, para mim era muito difícil, doloroso, ter que expor o meu lado vulnerável, porque eu sempre queria parecer bem, eu sempre queria me entregar para as pessoas. E eu lembro até hoje que o psiquiatra citou uma passagem bíblica, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, e naquele momento onde mesmo Jesus sabendo quem ele era e o que ele iria fazer ali, Jesus chorou. E aí o psiquiatra falou para mim assim: Bruno, se até Jesus, que é o Filho de Deus e sabia o que ele iria fazer ali, mesmo sabendo que ele iria ressuscitar Lázaro, ele chorou. E em outros momentos Jesus sentiu angústia, Jesus sentiu tristeza, sentiu ansiedade. Quem é você para não sentir também? E isso foi algo muito forte para mim, porque tudo aquilo que eu pensava e aquilo que eu acreditava sobre não expor aquilo que eu estava passando foi quebrado ali. E foi aí que eu decidi buscar ajuda, né? Então eu conversei com o pastor, falei para ele o que estava acontecendo, e aí eu pedi oração, e aí ele apresentou a igreja, e foi muito difícil, né, esse ter que falar. Mas depois receber o acolhimento que eu senti foi algo maravilhoso. De pessoas que eu nem conhecia ouvir falar comigo e falando: Bruno, a gente tá orando por você, você vai passar por isso. Porque eu tinha muito medo de que quando eu expusesse isso, eu falasse sobre isso abertamente na igreja, as pessoas iriam me tratar de forma como se eu estivesse endemoniado, como se aquilo fosse totalmente espiritual e que eu ia tentar expulsar um demônio de mim. Mas pelo contrário, em nenhum momento eu fui tratado dessa forma. Em todos os momentos, o pastor e os membros dali da igreja só
queriam saber a forma que eles poderiam me ajudar. Mas mesmo assim, quem tem depressão sabe que quando você tem depressão, você acaba se isolando de uma forma tão grande, aonde mesmo você estando cercado e rodeado de muitas pessoas, você ainda se sente sozinho e você ainda sente que as pessoas não se importam com você. E como eu disse, toda situação de fragilidade da nossa vida, o inimigo usa disso para nos atacar a nossa fé e nos afastar de Cristo. E aí foi onde começou a se intensificar alguns pontos espirituais para mim. Eu lembro até hoje de um dia onde eu acordei, aí eu estava sozinho em casa porque meu pai estava trabalhando e meu irmão estava estudando. Eu acordei na minha cama, fui ao quarto do meu pai, deitei na cama dele e fiquei olhando pro teto. Nesse momento eu senti uma escuridão muito forte me envolvendo ali. Era como se o quarto tivesse ficado totalmente escuro e só tivesse eu ali e mais ninguém. E aí eu ouvi uma voz dentro de mim falando que a forma que eu deveria lidar com aquela situação e a forma onde eu iria sair disso, iria ser curado, era se eu fosse ao meu quarto, pegasse todos os meus remédios, todos os antidepressivos e tomasse eles todos de uma vez. E aquela presença maligna foi aumentando, sabe? Essa escuridão. E aquele momento foi um momento onde veio uma coragem muito forte em realizar aquilo. Eu estava comprometido e iria pegar todos os meus remédios e iria tomar. E quando eu fui fazer isso, quando eu fui até o meu quarto e fui pegar os remédios e peguei eles, e no momento onde eu iria tomar, eu senti Deus falando que eu não precisava fazer aquilo. E naquele momento eu senti a oração, todas as orações que as pessoas estavam fazendo por mim. Era como se quando eu fechasse os olhos eu visse cada rosto de cada pessoa que estava orando por mim, estava torcendo por mim e querendo me ajudar. E eu sentia o cuidado de Deus por mim, o amor de Deus por mim através dessas pessoas. Naquele momento eu larguei os remédios e decidi não fazer isso. E a gente estava na semana da festividade dos Jovens da Sede, o Brilho Celeste, e o tema dessa festividade era o louvor que liberta, adoração que liberta. Durante todo o culto, Deus falou comigo de uma forma muito forte. E no final, o pastor chamou lá na frente pessoas que queriam ser libertas de algo. Eu senti no coração de ir, e naquele momento onde as pessoas estavam todas ali orando, e eu senti como se fossem correntes quebrando em volta de mim. E eu senti o Espírito Santo falando no meu coração: não é a depressão e a ansiedade que governam a sua vida, mas é a minha presença. E após isso, eu só senti como se fosse um abraço do Espírito Santo em meu coração. E da mesma forma onde Jesus me libertou, eu tenho plena certeza que Ele quer e vai libertar também a sua vida. Pois Jesus não te chamou e não nos chamou para uma vida de prisão. Deus não nos chamou para uma vida de escravos. Pelo contrário, lá naquela cruz do Calvário, Jesus quebrou todo o jugo sobre as nossas vidas. Jesus quebrou todo o peso do pecado e toda a escravidão. Ali ficou tudo o que nos afastava de Deus. Naquele momento onde Jesus foi crucificado, o véu se rasga e Ele dá livre acesso a nós, a presença dEle. O que eu quero passar com esse vídeo é que ainda há esperança. Mesmo que você se sinta sozinho, mesmo que você ache que a única alternativa que você tem é cometer o suicídio para se livrar de toda essa dor, não acredite nessa mentira. Isso não é verdade. A nossa única esperança e a única coisa que pode nos tirar toda essa angústia é a presença e o amor de Deus. Eu incentivo a você a buscar ajuda. Se você está passando por isso, se você está passando pela depressão, busque ajuda. Busque pessoas próximas de você, desabafe. Você precisa falar. Não guarde pra você, porque quanto mais você guarda, mais isso vai te corroendo por dentro. E tenha fé que Jesus está com você em todos os momentos, porque Ele está. Mesmo que você não esteja sentindo ou vendo, Ele não largou você em nenhum minuto. Ele não soltou a sua mão em nenhum minuto sequer. Toda dor que você está passando, Ele está passando junto com você. Ele entende a sua dor e Ele sente a sua dor junto com você. Não deixe de buscar ajuda. Jesus está com você em todo tempo. Confie nele. Cristo venceu o mundo.
e você também irá vencer, em nome de Jesus.